Olá, boa tarde. Estamos iniciando aqui mais um nosso Vem Estudar Comigo. Queremos desde já agradecer a sua presença conosco e esperamos que Deus possa encher seu coração de alegria e de conhecimento da vontade dele. Boa tarde. Amém. Então, na última aula, nós iniciamos o capítulo 5, que fala dos nomes e natureza de Cristo. Posso falar uma coisa? Então, só para a gente se situar, né? Estamos falando sobre Cristo, né? Sobre Jesus. Sim. Aí falamos de Jesus nos Evangelhos, falamos de Jesus no Velho Testamento, nos Evangelhos e no Ato dos Apóstolos, em Apocalipse, e agora estamos no capítulo 5 falando nomes e natureza de Cristo. Jesus Cristo, ok. Então, nós começamos falando sobre Jesus, né? E agora vamos falar sobre Cristo. É derivado do latim Christus, Christus, do grego Christos, né? Do latim é Christus e do grego é Christos, que na Septuaginta. Na 70, né? Que na 70 e no Novo Testamento é equivalente o grego do aramaico e Mesiha, Messiba. Esta palavra, por sua vez, corresponde ao hebraico Mashiach. É Machich. Você ouve muitas pessoas falarem, muitos pastores principalmente, né? Yeshua, Mashiach, né? Que ele fala do hebraico, né? Detona uma pessoa que foi cerimonialmente ungida para o cargo. Habitualmente os reis e os sacerdotes... Detona não. É? Denota. Ou denota, ui gente, perdão, eu falei detona, denota uma pessoa que foi cerimonialmente ungida para o cargo. Habitualmente os reis e os sacerdotes eram ungidos durante a antiga dispensação. Vamos ver lá em Êxodo capítulo 29, versículo 7. Êxodo capítulo 29, versículo 7. Tenha uma boa tarde e noite, Márcia. É um prazer ver você aqui. A gente não viu nas outras aulas, né? Aí já ficamos preocupados, mas aí você apareceu. Viu depois, eu sei que você estava ocupado. Tomarás do óleo da unção e derramando-o sobre a sua cabeça, ungirás. Esse é o 7, né? Como era na realidade, esse era a unção dos reis, né? Ele mandava que os sacerdotes iam lá e derramassem o óleo sobre a cabeça dos reis. Levíticos capítulo 4, versículo 3. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho feito como sacrifício pelo pecado que cometeu. Aqui agora também fala dos sacerdotes que eram ungidos também, né? E vamos lá em Juízes capítulo 9, versículo 8. Nós temos alguns versículos aqui que é importante a gente ver, né? Certa vez as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram à oliveira: reina, pois, sobre nós. Que legal, né? E por último, vamos ver aqui 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Quanto? Levítico? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre Israel, meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. Amém. Né? Amém. Deus sempre está atentando para o clamor do povo, né? O 10:1 também? Não, né? Ciro, um instrumento usado por Deus para uma missão particular, é chamado de Messias, o mesmo que ungido. Vamos ver lá em Isaías 45, capítulo 45, versículo 1.
E que Ciro foi chamado de Messias, né? 45, versículo 1. Assim, pois, ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo, com firmeza para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Amém. Quando fala que, em algumas versões, né? Porque nessa versão aqui ele fala o seu ungido, né? Mas ele dá uma missão Messias, particular, né? é chamado de Messias, o Tem outro, libertador. meu ungido. No período monárquico, o rei era conhecido como ungido de Iavé. Em 1 Samuel, capítulo 24, 10. Nós vamos ver aí. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna, e alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Isso era Davi, né? Quando achou Saul na caverna. Naquele momento, contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei ungido do Senhor. Vocês vejam a Então, importância, nesse né? também foi usado o Messias, né? Sim. Não, esse Não. nesse caso não. Não. Mas veja só a importância da Da unção unção. que é sobre uma pessoa, né? Não que ela seja importante, gente. Mas Não é o a pessoa não respeito, se né? torna importante porque é ungida, não. Ela é ungida para ser um instrumento de Deus, É. né? Mas nada o torna mais importante que os outros. Zacarias? O óleo utilizado para a unção desses oficiais simbolizava o Espírito Santo. Em primeiro. Vou ler Zacarias primeiro. Zacarias aonde? Zacarias 4, capítulo 4, versículo 1. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono. É isso mesmo? Está falando da. 1 a 6, Moé. É. E me indagou: que vês? Tá. Ao que respondi: vejo menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço. Calma aqui. Capítulo 4, versículo 1 a A 6, 6. tá? E com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos, que se unem. É aquela lâmpada assim, né? Do israelita. E que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu senhor, qual é o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou: não sabes o que é isso? Eu repliquei: não, meu senhor. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor, a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Isso é muito importante a gente observar isso. Você vê que aqui a palavra de Deus ela deixa muito clara. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, ninguém por si só, por maior sabedoria ou inteligência que possa ter, não é por erudição, não é por formação acadêmica, não é por ser bem dotado, não é por ser um gênio que vai conseguir persuadir as pessoas de mudarem as suas vidas, de se arrepender dos seus pecados, de atentarem para a palavra de Deus e andar em conformidade com ela. Então não é por nada disso. Porque a gente às vezes vê muitos exaltar demais os homens, dizendo: esse é doutor nisso, doutor naquilo, doutor naquilo, doutor naquilo, doutor naquilo. Esquece de exaltar o Senhor. Aí muitas vezes o doutor disso, doutor daquilo, vai abrir a boca e não fala nada. Porque é pelo Espírito Santo, gente. Quem unge, quem capacita as pessoas a falarem a respeito da palavra de Deus
é esta unção do Espírito Santo que vem sobre nós. Então, sempre coloca aí no seu coração. Não é pela importância que a pessoa tem, mas sim pelo quanto ela se submete a Deus. Pode ler Isaías? Pode ler Isaías. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão. Ou seja, Isaías 61:1, viu? Que talvez a gente não falou aí. E a unção representa a transferência, olha bem isso, a transferência do Espírito para a pessoa consagrada. Isso acontecia por ocasião antes de Jesus, certo? Por ocasião Sim. do Antigo Testamento. Quando ungia, né? Já quando o Senhor Jesus foi crucificado, ressurreto, ele enviou o seu Espírito Santo a todos aqueles que criam. E essas pessoas que criam, eles eram consagradas a Deus. Essa consagração é diferente daquela consagração que faz sobre consagrar alguém, um ministro do Evangelho. Ele está querendo dizer o seguinte, que o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa que foi consagrada especificamente para aquilo. Rei ou sacerdote. Mas a Bíblia diz que nós somos príncipes, reis e sacerdotes, todos nós. Somos já consagrados a Deus para sermos príncipes, reis e sacerdotes. E o Espírito vem sobre todos nós a partir do Pentecoste. Então, fica bem claro isso, que nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você pode ser um grande instrumento na mão de Deus, se você crer. No Novo Testamento, os escritores dos evangelhos se referiam por várias vezes a Jesus como Cristo. Tradução grega para o hebraico é Messias ou ungido. Ou seja, a palavra, o nome Cristo, traduzindo para o grego ou para o hebraico, então ele tem um outro significado. É Messias ou ungido. Não é que tem Jesus Cristo, Jesus Messias e Jesus ungido. Não, é Jesus ou Cristo. E que na língua grega e no hebraico é Messias ou ungido. Anotou isso? Ainda mais alarmante para a mente judaica é o fato de os escritores dos evangelhos se referirem a Jesus como Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 16. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Amém. Aí os judeus ficam loucos com isso, né? Ficam, realmente sim. Cristo é o Deus dos apóstolos e dos cristãos primitivos, no sentido de que é objetivo de todos os seus afetos religiosos. Eles o consideravam a pessoa a quem especialmente pertenciam, diante de quem eram responsáveis por sua conduta moral, a quem tinha de prestar contas dos seus pecados, do emprego do seu tempo e talentos. Aquele que estava sempre presente, habitando neles, controlando seu íntimo, como fazia com a sua vida externa, cujo amor era o princípio motivador do seu ser, em quem regozijavam como sua presente alegria e como sua porção eterna. A verdadeira religião não consiste no amor ou na reverência a Deus apenas como Espírito infinito, Criador e preservador de todas as coisas. Olha só, presta atenção nisso, que isso aqui é importante, gente. A verdadeira religião não consiste no amor, na reverência a Deus, apenas como Espírito infinito, Criador, preservador de todas as coisas. Agora, para a gente entender, mas no conhecimento e amor a Cristo.
Então tem que amar Cristo. Veja como isso é esclarecedor, gente. É esclarecedor. Todos quantos creem em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, todos quantos creem que Jesus de Nazaré é Deus manifestado em carne, o amam e lhe obedecem como tal e são declarados nascidos de Deus. Agora nós vamos passar para um outro tópico, quando Jesus é chamado de o Filho do Homem. Então anota aí, Filho do Homem. Esta é a única denominação que, segundo os evangélicos sinópticos, Jesus aplicou a si mesmo. Na realidade, quem aplicou o nome de Filho do Homem, foi o próprio Jesus. próprio Jesus aplicou a si mesmo, né? Era a maneira mais comum de Jesus tratar-se a si próprio. É a aplicação deste nome. Por que ele diz que ele é o Filho do Homem? Você já pensou nisso? Primeiro que ele é o Filho de Deus. Ou seja, ele sempre existiu. Mas ele foi gerado na mulher. No ventre humano. No ventre humano. Então agora ele é Deus. Mas é filho do homem. Mas é filho do homem. É. Entendeu? Então, ele aparece em mais de 40 ocasiões. Ao passo que os outros evitavam empregá-lo, né? Esse nome que é o próprio Jesus, né? E a aplicação deste nome pelo próprio Jesus aparece em mais de 40 ocasiões, ao passo que os outros evitaram empregá-lo. É que você virou a página antes de eu... Você terminou de ler? Perdão. Agora nós vamos ver como Filho de Deus. A expressão Filho de Deus era designada em Israel aos seres espirituais. Olha só, gente. Já pensou? A expressão Filhos de Deus era designada em Israel aos seres espirituais, como, por exemplo, aos anjos. Vamos lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Você vê? Os filhos de Deus. Né? Aí, no mesmo capítulo 2, no Jó, capítulo 2, versículo 1. Em um outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, também estava entre eles, para, da mesma maneira, ser ouvido por Yahvé. Isso é muito importante então, de saber, novo, né? falou, né? Quem nos acusa é o diabo. Deus nunca acusa os seus filhos. O Espírito constrange, né? E ele está sempre lá, o Espírito Santo constrange a gente de que a gente está fazendo coisa errada. Né? É como aquela luzinha, né? A luzinha vermelha acende. Primeiro ele acende a amarela, atenção, e a vermelha quando você erra. Então, mas para a gente também saber que eles também estão sempre lá diante do Pai para nos acusar. Por isso que a Bíblia fala que nós temos Jesus como nosso advogado. Isso mesmo. Ele é o nosso advogado. Vamos ler mais um? Salmo 29, versículo 1. Eu peguei o Jó, na outra parte. Então vamos lá. E outra parte de Jó, então, 38, 7. Enquanto os luzeiros matutinos como a alva, juntos, alva com letra maiúscula, viu? Juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Que lindo, né? Ok, então já vamos para outra, né? Mas às vezes tratava-se também de uma referência aos justos do povo de Deus. Vamos lá ver em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Eu já sei até que... Gênesis 6, 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquela que lhes agradavam os olhos. Pena que a referência é justamente quando eles cometem um erro tão drástico, né? Também vamos lá em Salmo 73, 15.
Salmo 73, 15. Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Amém. E Provérbios capítulo 14, versículo 26. Aquele que teme ao Senhor é abençoado, com todo amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. Ou os monarcas ungidos no momento de subir ao trono, especialmente ao rei prometido da casa de Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 14. Você está anotando, né? Isso é importante. 27, 14? Não. Segundo Samuel, 7. capítulo 7, versículo 14. Eu serei seu pai e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. E também em Salmos, capítulo 89, versículo 27. Salmo Capítulo 89, versículo 27. Eu também o constituirei meu primogênito, supremo sobre todos os reis da terra. Ser filho de Deus significa em Cristo ser homem de Deus. Indiscutivelmente, este título caracteriza, na maneira particular e totalmente ímpar, a relação entre o pai e o filho. Cristo se autodefinia filho do Pai dos céus. Pelas suas palavras fica evidente que o seu relacionamento com o Pai era substancialmente diferente de qualquer outro. Com efeito, ele dizia: ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. Está lá escrito em Mateus capítulo 11, versículo 27. Pelo Messias, o mundo descobriu que o ser supremo é amor e que ele é um pai para cada homem. Os filhos dispersos na terra são chamados à casa desse pai para reencontrar a dignidade perdida. Amém. Bom, irmãos, nós terminamos a aqui doutrina de a Cristo, doutrina né? de Jesus Cristo. Mas vamos entrar agora num campo muito importante para nós. Porque exatamente é o que nós temos recebido de Jesus. Jesus, então, quando foi assunto aos céus, ele diz: eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Eu vou dar poder, vocês vão receber poder para testemunhar. Então nós vamos agora estudar sobre a doutrina do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá, capítulo 1. A definição de paracletologia. Oh, gente. Tá difícil aqui, essa palavrinha é difícil. A língua não quer... Paracletologia. É a língua, a gente vai ficando velho, ele é o paracleto, né? A língua vai ficando enrugada também, a gente vai perdendo a... Para o estudo de determinado tema, deve-se iniciar a análise de sua denominação, que poderá ajudar a compreender aquilo que se pretende aprender. Paracletologia é uma palavra formada por dois vocabulários gregos, que é parakletos, que significa alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz. Oh, glória. Olha só, hein? É, coisa linda. Olha o né? que você tem aí, gente. O Espírito Santo. É. Diante do juiz, né? Intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado e logia, cujo significa é estudo ou doutrina. Então, tá do paracletos, né? Paracletos é tudo isso que nós falamos aí. E logia é o estudo, que é a doutrina do paracletos. A
ecletologia estuda de forma sistemática tudo que se refere à pessoa do Espírito Santo, chamado por Jesus de Consolador. Esse ramo da teologia também é denominado de pneumatologia. Pneumatologia. Olha quanta coisa importante nós estamos aprendendo, gente. É muito importante, né? É um sopro, né? É um o sopro, espírito. é o pneumatologia. No Antigo Testamento, as atividades e manifestações do Espírito Santo eram esporádicas, específicas e em tempos distintos, visando um fim especial. Por exemplo, né? Quando ia ungir, quando ele ia profetizar. É o que o Jorge falou já uma vez, até o Isaac falou, mas como é isso, tio, né? Então é isso aqui, ó. Lê de novo com calma, amor. Ó, no Antigo Testamento, as atividades do Espírito Santo de manifestação do Espírito Santo eram esporádicas, específicas e em tempos distintos, visando um fim especial, a libertação do povo com Moisés, de Jesus, né? Em tempos de crise. Vamos ver lá em Juízes capítulo 7, versículo 14. A libertação de um povo? Do povo de Deus. De Deus, você falou de Jesus. Não, a libertação do povo de Deus. Povo de Deus. Eu ouvi Jesus. Em tempos de crise. Juízes. Quanto? Ainda bem que a gente não está na sala de aula, a gente não é obrigado a... né? A gente está aqui em casa estudando e a gente então faz algumas confusões, mas elas são todas acertadas depois. Juízes capítulo 7, versículo 14. Vai lá. Seu amigo prontamente lhe esclareceu. Este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Tá aí então, um exemplo, aí um exemplo quando o Espírito agiu. Né? Também lá no mesmo Juízes, capítulo 11, versículo 29. Então o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jefité e o dirigiu com poder a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Ok, e também no mesmo Juízo, capítulo 15, versículo 14. Quando os homens, trazendo Sansão, se aproximavam da cidade de Leí, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho, queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Então aqui o Espírito Santo desamarrou Sansão, né? Sim, com certeza. Gente, eu vou passar para minha esposa, mas antes eu queria ter uma coisa que está me incomodando. E eu queria pedir para vocês nos ajudarem em oração. Já em outros momentos da nossa vida, nós começamos algumas coisas que Deus nos instruiu a fazer e a gente seguiu alguns conselhos e mudamos um pouco a forma das coisas e aí acabou que aquilo não foi muito agradável ao Senhor. Eu estou preocupado com uma coisa. O nosso horário que a gente estabeleceu a princípio era às 15 horas da tarde. É certo que nós procuramos equacionar esse horário para as 18 horas, até mesmo para cooperar ou contribuir com as pessoas que pudessem estar em casa já e que pudessem estudar. Mas vocês acreditam que o número de pessoas que estão estudando às 18 horas é a metade, ou menos do que a metade do que os que estudavam às 15 horas da tarde? Isso começou a me preocupar, então eu quero que você me ajude em oração. Eu e minha esposa, nós vamos também orar a respeito disso. Se o Senhor quiser, se a gente entender que essa não pode mudar essa determinação, que essa determinação foi realmente de Deus para nós vamos voltar para as 15 horas. Como as coisas vão acontecer, a gente não sabe.
mas é Deus quem determina. Entendeu? Mas quando nós passamos para as 18 horas, eu pude perceber que o número de pessoas que estavam estudando caiu assim para menos da metade. Descansa, amore. Não, calma. É. Nós vamos orar a respeito disso. Por quê? Porque a gente já teve uma experiência no passado. E é muito importante a gente fazer isso com zelo, né? Fazer conforme Deus determinou. A gente não pode fazer, por exemplo, igual fez o profeta novo. Deus mandou que o profeta novo fosse lá entregar uma mensagem para o rei. Mas quando chegou no meio do caminho, quando ele estava voltando, Deus disse para ele, não para, não conversa, não come, não faça nada no caminho. Mas veio um profeta, né, um homem que era usado por Deus, disse, por onde passou o Espírito de Deus que não passou por mim? Vem, né? Quis dizer que Deus estava mandando ele parar, o mesmo Deus que mandou ele continuar, mandar ele parar, e ele comeu e conversou, e lá na frente o urso... Não, o leão. O leão, né? O urso foi dos... o leão matou ele. Não comeu, apenas matou. Então, eu tenho muito zelo com isso, porque já não foi uma vez só nós que nós fizemos, né? Que a gente começou algo de Deus e a gente mudou. Até mesmo aí em Jandira, viu, Márcia? Nós mudamos também e aí mudamos o dia, né? Fizeram a gente mudar. Entendeu? Então nos ajuda em oração. Amém? Tá? Tá aqui, ó. Já no Novo Testamento. Já no Novo Testamento, no período da dispensação da graça, as atividades do Espírito Santo se concretizam de maneira direta e contínua por meio da igreja. Como vimos no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava em circunstâncias especiais, mas no Novo Testamento ele veio para fazer morada no coração dos crentes e enchê-los do seu poder. Isso é maravilhoso, né? Sobre isso escreveu o apóstolo Paulo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Isso está em 1 Coríntios 6,19. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Que no Velho Testamento vinha o Espírito ocasionalmente só. Mas no Novo Testamento ele veio habitar em nós. É um privilégio, né? Sobre todos os que creram. Maravilhoso. Né? Sobre todos os que creem, né? Não só os que creram, todos os que creem. Isso. Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, isso também é importante. Estava falando de filho, né? Aí ele designa todos nós, aqueles que creem, a sermos também chamados de filhos de Deus. Infelizmente, o estudo dessa doutrina é um dos mais negligenciados, não obstante ser ela uma das mais importantes em toda a teologia. Existem nos dias atuais muitos erros e confusão no tocante à personalidade, às operações e às manifestações do Espírito Santo. Eruditos conscientes, mas equivocados, têm sustentado pontos de vistas errôneos a respeito dessa doutrina. Embora de forma concisa, é vital para a fé de todo crente estudar o que ensina a Bíblia sobre o Espírito Santo e sua obra. Conforme revelada nas Escrituras e experimentadas na vida da igreja hoje. A questão não é, portanto, saber como podemos possuir mais do Espírito Santo para fazermos o nosso trabalho. Antes é saber como o Espírito Santo pode possuir mais de nós para realizar a sua obra de transformação no mundo. Então, essa última parte eu vou ler de novo, porque é muito importante. A questão não é, portanto, saber como podemos possuir mais do Espírito. Quer dizer, não é nós que possuímos, mas Ele que nos possui para fazer a obra dele. E como a gente vê muitos pedindo mais, a questão não é essa, né? Mas nesse caso de mais, não, mais de Jesus, menos de mim, então, né? Mas tem gente que pede mais do Espírito Santo,
Para ele fazer a obra, Então, ele não precisa disso, a né? questão não é nós possuirmos ele, mas ele nos possuir, Sim. né? Amém. Então vamos ao capítulo 2. 2. A natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é identificado nas Escrituras como a terceira pessoa da Trindade, igual ao Pai e ao Filho. Ele é eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Mateus 28, 19. Quer ler, Fê? Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Várias referências ao Espírito Santo são intercambiáveis com referências a Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para Espírito é, aí tem umas letras aqui que eu não entendo, mas traduzida é Ruach, né? Ruach, que é R-U-A-C-H, que significa essencialmente vento, hálito, respiração, e aparece 376 vezes nas páginas sagradas. Foi traduzida cerca de 100 vezes como o Espírito de Deus, Espírito de Javé, Teu Espírito e Espírito Santo. A Septuaginta, versão grega dos 70, traduziu ruá para pneuma, palavra grega. A raiz pneu refere-se ao ar. O sufixo ma fala de ação, do movimento do ar. Considerando o que a Bíblia expõe quanto à personalidade do Espírito Santo, fica evidente que ele não é simplesmente uma influência, como alguns creem e ensinam erroneamente. O Espírito Santo é uma pessoa divina, como demonstraremos. Amém. Atributos do Espírito Santo. Os atributos de Deus são aquelas características essenciais, permanentes e distintivas que podem ser afirmadas a respeito do seu ser. Seus atributos são suas perfeições, inseparáveis de sua natureza, que condicionam seu caráter. Há certos atributos que pertencem somente ao Senhor Deus, e esses atributos divinos são conferidos também ao Espírito Santo. Assim como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo também é membro da divindade. Historicamente, os arianos, os sabelianos e os socianos consideravam o Espírito Santo como uma força que vem de Deus, do Deus eterno, mas esses grupos sempre foram condenados pela igreja primitiva. O Espírito Santo é Deus, né? Mais recentemente, um nome aqui muito difícil, Schleiermacher e Hitch, os unitários, os modernistas e todos os sabelianos modernos rejeitaram a personalidade do Espírito Santo. Vejamos os atributos da divindade do Espírito Santo revelado nas Escrituras. Então, primeiro, pontinho, né? É onipotente. Zacarias 4:6. Então ele me disse: esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força nem pela violência que vocês vencerão. Será pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. Agora, Romanos 15:19, Jorge. 15:19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico, também tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Amém. É onipresente. É Salmo 139, versículos 7 e 8. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei.
Então ele está em todo lugar, como Deus, né? Onipresente, né? Agora ele é onisciente. 1 Coríntios 2, 10, 11. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Amém. Agora é eterno, Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte e nos faz desejar servir a Deus vivente, pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele, que era perfeito, sem uma única falta ou pecado. Então ele é eterno, né? É criador. Jó 26, 13 e depois 33, 4. Com o seu sopro os céus ficaram límpidos, e com o toque de sua mão fere a poderosa e veloz serpente. E o 33, 4 de Jó. 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona vida. Então ele é criador. É a verdade. 1 João 5, 6. É epístola, né? Epístola. 1 João. E nós sabemos quem ele é, porque Jesus Cristo veio por meio da água e do sangue, não apenas por água, mas por água e sangue. E o Espírito Santo, que é eternamente verdadeiro, é o que dá testemunho. É o Senhor da igreja. Atos 20, 28. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreares a igreja de Deus que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Olha, gente, a gente que é pastor, a gente quando lê isso, eu sinto temor muito grande no coração. Mas tem muitos, às vezes, que passaram óleo, já leram isso aqui, mas esqueceram dessa palavra. E é muito importante. Nós estamos cuidando do rebanho que o Espírito Santo é que nos estabeleceu para a gente estar à frente dele. Mas cuidar daquilo que pertence a Deus. Então isso é muito importante. É chamado de Iavé. Juízes 15, 14 e depois 16, 20. Ela não poderá comer coisa alguma que venha das plantações de uvas. Não poderá tomar vinho nem qualquer outra bebida forte, e não poderá comer nenhum alimento declarado impuro pela lei. Ela obedecerá rigorosamente a tudo que ordenei a ela. Tá Aí certo? está falando juízo, que é o. É Sansão. É o voto do. E depois o 16, nazireado. 20, Fê. Voto nazireado, pera, né? O pera. nazireu. 16, 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes, vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Que triste isso, né? É, Muito triste. então. Né? Em Hebreus, Jorge, lê aí. 3, 7 a Sete. 9. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Ou seja, eles
eles contemplaram, eles viram as obras de Deus. Não é obra qualquer não, gente. Eles viram milagres sobrenaturais. Sim. E ainda assim endureceram o coração diante de Deus. Concede a vida eterna. Gálatas 6:8. Fê. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruínas espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Aleluia. Ó, que lindo, né? Glória a Deus. O Espírito da vida eterna. É o santificador dos fiéis. Romanos 15:16. Você vai ler, Jorge? Então lê, Fê, 1 Pedro 1. Quer dizer, 1, 2. 15, 16. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Né? Ele tá. É que eu vou ler o 15 lá também, porque assim a gente entende melhor. Contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda a franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória. E isso por causa da graça que Deus me concedeu. E Deus me concedeu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, para o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Amém. Amém. E 1 Pedro 1, versículo 2. Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo e por isso sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Que a graça e a paz de Deus lhe sejam multiplicados. Amém. Glória a Deus. Agora Amém. habita nos fiéis. João 14:17. Você lê, Fê? Ele vai ler. Ah, vai ler, João? Tem 2 O agora. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Amém. E Romanos 8:11, Fê? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Glória a Amém. Deus. Então você é a habitação do Espírito de Deus. Se você, né, que vier a nos assistir, ainda não tiver recebido Jesus, faça isso. Porque não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém. Amém. Ao atribuir-lhe personalidade, verificamos que o Espírito Santo não é uma força ou influência exercida por Deus, mas sim um ser pessoal, inteligente, com vontade e determinação própria. Esses atributos não se referem às mãos, pés ou olhos, pois essas coisas denotam corporeidade. Entretanto, Deus é espírito, sem necessidade de corpo material. Identifica-se como pessoa alguém que manifeste qualidades como, por exemplo, conhecimento, sentimento e vontade, que indicam personalidade. Que o Espírito Santo é uma pessoa que fica evidente pelas atribuições que a palavra de Deus faz a ele, como lemos. Então não é porque ele tem um corpo que ele é uma pessoa, não. É porque ele tem mente, tem necessidade, não. Ele tem conhecimento, sentimento e vontade, né? Então, né, ele é espírito, ele não precisa de corpo para se manifestar. Muito embora ele tem forma, né? Ele se apresenta na forma de pomba, né? Não. Eu Às digo assim, vezes. Deus tem forma quando Moisés pede para ver a glória. Ele disse assim: eu vou colocar a minha mão na penha e você vai me ver pelas costas. Como é essa mão espiritual, como é essas costas, nós não sabemos nem imaginar, porque a gente conhece tudo aquilo que a gente vê aqui, né? Esse rosto jovial,
né? Que não envelhece, É. né? Cabelo, né? Ó, então, vamos ver. Ele sonda as coisas profundas, é o que ele faz agora, a gente vai estudar. Ele sonda as coisas profundas de Deus Pai. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Isso está em 1 Coríntios 2:10. Ele fala, não, mas não precisa ler porque já falou, Já tá né? aí, né? Ele fala, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Aqui sim. Vamos ler Atos, né? Atos 8:39 e Jorge lê Apocalipse 2:7. A Fê lê Atos 8:39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe para outro lugar, e o eunuco não viu mais, porém continuou seu caminho com alegria. Agora lê o Atos 10:19 e 20, Fê. Nesse tempo, enquanto Pedro ainda estava meditando sobre o significado da visão, o Espírito Santo disse a ele: Simão, estão aí 3 homens para falar com você. Levante-se e desça para encontrar os 3 e vá com eles. Fui eu que os enviei. Amém. Jorge, Apocalipse. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe, irmãos, a gente tem que prestar bem atenção na palavra de Deus quando a gente lê. Ele diz assim, ao vencedor. Significa que a palavra, como o próprio Jesus diz que o reino do Senhor é tomado à força. Ou seja, que força é essa? É contra a nossa própria vontade, contra os nossos próprios desejos, contra a nossa própria, nossos anseios, muitas vezes nossos sonhos nos atrapalham de servir a Deus, gente. Então isso aqui é importante, porque antes de vencer o mundo, nós temos que vencer nós mesmos. Nós temos que vencer a nossa carne, a nossa vontade, os nossos... colocamos muitas vezes nossos sonhos em primeiro lugar, em vez de colocar Jesus em primeiro lugar, as nossas realizações em primeiro lugar, a nossa reputação em primeiro lugar, ao invés de se preocupar com quem nós representamos. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus na terra. É a Ele que nós representamos. E é Ele que deve ser a nossa prioridade. Então ele fala, né? Ele fala. Ele ensina agora. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Então, isso está em Lucas 12:12 e João 14:26. 1 Coríntios 2:13. Você lê, Fê? 2, 3. 13. É uma pena que essa nossa assistente aqui está indo embora amanhã. Mas depois ela volta de novo, né? Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Amém. Então, o Espírito nos ensina, né? Tem também outra palavra que fala que dão que ninguém nos ensine, que o Espírito nos ensina. Em João, né? Epístola de João. É. Que está nos capítulos. Ele conduz e guia, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, isso está em João 16:13. Mas lê Romanos 14, 8:14. 8:14. Pode ler, filho. Ah, Vou dar esse boi para você. Porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele intercede
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso está em Romanos 8, 26 a 27, né? Veja quanto isso é importante, É. né? A gente não está sozinho. Não. Às vezes a gente fica assim, tá num dia que você não consegue pensar, você não consegue falar, você não consegue abrir a sua boca, e aí só chorar. E de repente o Espírito Santo vem, toma, né, aquele momento, e ele intercede por você. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. E ele intercede de acordo com a Com a vontade vontade de de Deus. Deus, não de acordo com a nossa vontade, gente. Sim. Não é com aquilo que a gente é igual criança, gente. A gente é muito cheio de vontade. Quando a gente não consegue a nossa vontade, a gente fica fazendo pirraça. Né? Não é conforme a nossa vontade. É a vontade de Deus. E a Sim. vontade de Deus é sempre melhor, ainda que a gente não entenda o momento que a gente está vivendo. Né? Eu não sei vocês, mas isso me dá uma paz. Sim, com De certeza. que a com gente certeza. é igual o Diogo, né? Que o meu sobrinho, ele fala assim, quer que eu Posso Que- olhar que pra eu posso você? orar posso por orar por você? você? Então, eu sempre peço oração, né? E eu acho muito legal, né? Ter alguém orando por mim. Mas o mais legal ainda é saber que o Espírito também está orando por você, né? Intercedendo. E eu acho. Né? O ser humano, ele falha, mas o Espírito não falha. E A vocês Márcia, veem. a Márcia falou aqui, ó. Eu louvo a Deus por suas vidas, Jorge e Ceia. Oro por vocês todos os dias. Ah, Amém. ó, que Obrigado, delícia. Márcia. Obrigado pelas suas orações. Nós também temos orado por vocês. Agora, viu? vocês prestem atenção como o Espírito Santo de Deus, ele interliga as coisas. Todos os dias, acho que é todos os dias, o Diogo está fazendo lá, ou posso orar por você. E ele está orando por nós, acompanha também as aulas, a gente também ouve a mensagem dele. Isso vai sendo espalhado de uma forma que é o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Talvez, eu não sei ele, mas nem nós, eu acho que nem nós, nem ele, temos a intenção de nos tornar conhecido para as pessoas. A gente quer que o Espírito Santo de Deus trabalhe nesse tempo que nós estamos vivendo, usando a nossa vida como canal para que as pessoas sejam despertadas, sejam acordadas, que elas se convertam ou que elas sejam avivadas, não importa a forma, mas que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um que ouve e que aprende, que está aprendendo com a gente, não só nos estudos aqui que nós estamos fazendo, mas também nos cultos, no culto em casa, né? Então, inclusive, a gente convida você hoje para estar conosco às 20 horas no nosso culto em casa. Nós vamos parar aqui porque já estamos no final. Mas não dá para Falta ler só pouquinho, esse? É? Não, aqui não, está muito longe. Ó. Falta 2 minutos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ele dispensa dons, o Espírito, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, de 7 a 11, que isso está escrito. Então, queridos, isso aqui é muito importante, porque são muitos dons, mas é um só Espírito. Não há vários Espíritos que entram em você, agora ele fez isso, agora é outra. Não, é um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que dá muitos dons e te usa. Amém? Amém. Glória a Deus, gente. Nós agradecemos muito pela companhia de vocês nesse nosso estudo de hoje.
Queremos convidar vocês então a estar aqui logo mais, daqui a pouco, né? Às 8 horas da noite. Nós vamos aqui celebrar a Deus, o nosso culto de adoração a Deus, que nós denominamos como culto em casa, igreja online. Quero incentivar você a compartilhar os nossos vídeos depois que nós terminarmos a aula. Nós vamos compartilhar os vídeos e também vamos colocar lá no YouTube. Eu mandei hoje, eu compartilhei hoje no Facebook também o nosso link, né? E aí, para você, por exemplo, se inscrever, você tem que entrar ver um vídeo. Quando você entra lá para ver o vídeo, quando você começa a ver, está escrito embaixo assim, inscreva-se. E você vai lá e se inscreve, não é isso? Escreve, dá um like e aciona o sininho. Por quê? Porque é importante toda vez que a gente começar um vídeo, ou mandar um vídeo, ou compartilhar o vídeo no Ele YouTube, vai notificar. você vai receber essa notificação. Então, vamos nos encontrar mais tarde, que Deus possa te abençoar, né? E não vou desejar para você ainda um final de semana. Para aqueles que vão nos acompanhar, até mais tarde. Mas aqueles que não vão nos acompanhar, então nós desejamos um final de semana abençoadíssimo, uma boa noite e que Deus possa te abençoar ricamente. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Tem um momento.